Bom, vamos à leitura então do último texto do livro Documentário do Nordeste. Não li o livro todo, claro, li o livro todo, mas para este canal eu trouxe apenas aqueles que fazem uma reflexão sobre o Nordeste e a sua importância para a cultura brasileira. Como eu disse no vídeo anterior, o livro é composto de três partes: os textos literários, que são os contos e as crônicas, mais as crônicas ou talvez mais os contos do Josué de Castro, né? Como aquele do menino João Paulo, né? Que morre. Esse eu não li porque ele já faz parte do livro Homens e Caranguejos, né? Do menino João Paulo, filho do Zé Luiz, que vem do sertão e enfim, se instala lá no Mocambo, e no Mocambo o Zé Luiz vai trabalhar para um padre. O padre é louco por Guaiamum, e aí o padre imita o som de um trovão, né, que é um som que faz com que os guaiamuns saiam imediatamente tontos, perturbados de suas tocas, e aí que eles são capturados pelo padre que, como eu disse, adora Guaiamum. E Zé Luiz acaba, num determinado momento, se envolvendo sendo alvejado durante uma manifestação no Recife e acaba morto. Não é? É um outro conto também que é muito triste, do menino que morre de sede, e o pai olha para o céu e se dirige ao olho de Deus que tudo vê e fala assim: uma desgraça dessa você não vê, mas qualquer pecadinho que a gente comete já está esse olho seu aí condenando a gente para o inferno. O meu filho morre de sede e para você está tudo bem. Enfim, são esses. Tem o daí da velha Idalina e a sua filha, né, que é a Zefinha, que vira prostituta, vira rapariga, e ela acaba agredindo um morador, o Sebastião, lá da ilha de onde ela mora, que fala: a filha dela é Kenga, pô, dormi com ela lá, e aí ela não aceita. E aí o delegado fala: mas a sua filha não é Kenga mesmo? Ela falou: é, delegado, mas nem toda verdade precisa ser dita. E ela nunca mais aparece lá no lugar. Enfim, esse é o grande... Então a primeira parte do livro, o Documentário do Nordeste, ela fala sobre esses textos ficcionais. O segundo fala sobre os textos literários, políticos, né, que vai falar desse regionalismo da cultura brasileira, o Nordeste e o romance brasileiro. E por fim, tem nessa parte também um histórico discurso dele no Parlamento Brasileiro, onde ele fala que tudo bem, a seca realmente é um problema. Ele vai falar, por exemplo, da seca de 1877 e 1915, que gerou o romance O 15 de Raquel de Queiroz, e 32, um discurso que ele fez na década de 30. Porém, ele vai falar, mas não é só isso não, tem o problema do coronelismo, tem o problema dos latifundiários, tem o problema da exploração, da desigualdade, tem outros problemas que acarretam a tragédia do sertão nordestino. Naquele momento, alguns parlamentares brasileiros queriam tirar os habitantes do polígono da seca do Nordeste e enviar para as regiões de Mato Grosso e Goiás, por exemplo, para ajudar a desbravar o oeste brasileiro. E ele falou: isso é um absurdo, tirar as pessoas em massa, fazer um êxodo forçado em massa para tirar a pessoa do seu chão. O que a gente tem que fazer é combater essas desigualdades, esse voto de cabresto, esses problemas de ordem política, econômica, social. E fazendo tudo isso, a gente combate a seca também. E a terceira parte são os textos que falam das pesquisas, não é? A terceira parte do Documentário do Nordeste, os textos que o Josué de Castro fez e que falam das pesquisas que ele fez, sobretudo analisando, né, e dissecando as propriedades nutritivas da vegetação do sertão, como o xique-xique, o coco-catolé, etc. Mas não é nisso que a gente vai se prender nessa última leitura do livro. A gente vai falar sobre o regionalismo e a cultura brasileira. Vamos ver o que o Josué de Castro quer dizer aqui. O nome do texto é esse mesmo: Regionalismo e a Cultura Brasileira. A história do Brasil é, em sua essência, a história de uma conquista. De uma verdadeira conquista amorosa no sentido humano e sentimental. O homem conquistando a terra como quem conquista uma mulher.
A terra virgem cheia de atrativos, mas esquiva, pondo um mundo de obstáculos a essa conquista. O conquistador forçando a resistência da terra, penetrando lentamente os seus segredos, dominando-a, enfim, até a posse integral. Consumada a vitória, o conquistador audaz começou a se enfastiar da nova conquista e a sentir saudades da sua outra terra distante. Esfriado o entusiasmo dos primeiros séculos de contatos entre a terra americana e o homem europeu, vemos o colonizador do século XIX já inteiramente voltado para a sua Europa distante, como que ausente da terra onde vive, participando em espírito da vida cultural da Europa. Procedendo-se a dois cortes transversais no perfil histórico do Brasil, no segundo e no quarto séculos de sua colonização, obtemos dois retratos temporais violentamente contrastantes. Um primeiro retrato do Brasil, no qual os traços naturais da terra e os traços culturais do homem se procuram ajustar. E se ajustam mesmo nessa paisagem cultural tão ordenada, tão coerente com as influências geográficas e biológicas circundantes, que é a paisagem cultural do século XVII, idade de ouro do ciclo açucareiro. O amante, adivinhando os pensamentos de sua amada, o consolador se entendendo as mil maravilhas com a nova terra. O outro retrato corresponde ao fim do grande ciclo açucareiro, à decadência do patriarcalismo, fase na qual o homem já não sente atração física pela terra, nem interesse intelectual pelos seus problemas. Toda a virilidade do conquistador, passada, todo o seu furor de conquista acalmado, ele se ausenta do acanhado pátio de sua fazenda colonial para o amplo cenário intelectual europeu, de onde ele saiu. É a fase do absenteísmo da cultura brasileira, fase de mais marcante feminilidade de nossa história, na qual quase não se nota qualquer atuação virilmente construtiva. O que se vê são os homens dessa época abandonando os problemas concretos de sua vida para se esgotarem em abstrações. Afetando nessas abstrações intelectuais uma grande virilidade de pensamento, pela distância em que se punham das mulheres, de pensamentos rasteiros, concretamente chãos. Pensavam esses representantes de um patriarcalismo decadente que tais abstrações correspondiam bem às suas barbas austeras e aos seus bigodes viris, mas na realidade, em toda a sua superficial transcendência, esses pensamentos denunciavam mais espírito de feminilidade do que qualquer outra coisa. Espírito de pura imitação das ideias europeias. E a imitação é um caráter muito mais das mulheres do que dos homens. Espírito de moda, eminentemente feminino, traindo assim a impotência do macho. É que esses homens eram, na verdade, uns hermafroditas mentais. Não orgânicos ou congênitos, mas por efeito da ação do meio social. Com barbas medonhamente másculas, apenas para serem contempladas com prazer por seus próprios olhos langorosos e voluptuosamente acariciados por suas próprias mãos lânguidas e gordas, perfumadas e carregadas de anéis. Esse estado de desvinculamento do brasileiro culto do século XIX com a sua boa terra continuou mesmo no nosso século, até perto dos nossos dias. Uma das grandes vitórias da geração que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi a de ter lutado vitoriosamente contra essa imoralidade do brasileiro oficialmente casado com a terra do Brasil, mas amando platonicamente e suspirando de desejos pela Europa distante. Resultado dessa reação moral e cultural da nova geração foi o renascer daquele primitivo retrato, do retrato do Brasil atual, com uma elite de homens objetivos, cogitando laboriosamente de conhecer as nossas realidades, de penetrar os nossos problemas, de encontrar soluções nacionais para esses problemas. Dos estudos levados a efeito por esses analistas sinceros acerca das nossas realidades brasileiras, destacam-se nos últimos tempos os de categoria regional, os de regionalismo objetivo que, sem perderem o sentido do universal e do nacional,
se concentram em penetrar com vigor as características marcantes do regional, a cor local, a singularidade geográfica e social que dá individualidade à paisagem natural e humana. Constitui esse tipo de regionalismo, isento das afetadas supervalorizações do pitoresco, uma das mais firmes características de afirmação da nossa cultura como criação própria e autônoma. Desde a Primeira Guerra Mundial, que serviu para apressar o amadurecimento da nossa cultura, que o Brasil vem ao mesmo tempo adquirindo mais sólida unidade cultural e valorizando cada vez mais as suas peculiaridades regionais, as características locais desta cultura. Como na evolução individual, na qual os indivíduos, ao alcançarem a idade adulta e adquirindo sua plena personalidade, deixam transparecer com toda nitidez cada um dos traços marcantes de sua fisionomia, traços que se baralhavam ou se apagavam inexpressivos no semblante ainda incerto da criança e do adolescente. Também a cultura, verdadeiro ser organizado em evolução, ao amadurecer, destaca cada traço significativo de sua paisagem cultural com um relevo novo, dando ao seu conjunto uma singular expressão de indissolúvel unidade. Essas ideias me vieram à mente depois da leitura de alguns livros brasileiros de índole regional, como o ensaio de Tales de Azevedo sobre o povoamento da cidade do Salvador, tão fecundo de sugestões e tão digno de admiração pela solidez de seus conceitos, pelo escrúpulo de suas afirmações e pelo método ecológico que lhe serviu de orientação. Lendo-se livros como este e outros da mesma índole que começaram a aparecer no Brasil, tais como o de Luiz da Câmara Cascudo, de Nelson Werneck Sodré, de Jacir Menezes, Arthur Ferreira Reis, Diegues Júnior e Luiz Viana Filho, de José de Américo de Almeida também, para citar apenas alguns dos mais impregnados desse sentimento intenso do regional, onde são pintados, sem deformação intencional, o homem brasileiro dentro do seu quadro ecológico peculiar, com a cor local de sua vida destacando-se suavemente, quase insensivelmente, sobre o fundo realista de sua paisagem natural, compreendendo-se de maneira definitiva a unidade espiritual do Brasil através da multiplicidade dos seus aspectos regionais. E compreende-se também o milagre de sua unidade histórica através de suas inúmeras vicissitudes políticas. É que as forças de unificação cultural que nos unem sempre foram mais fortes do que as forças de separatismo. E isto não só no campo das manifestações espirituais de nossa cultura, mas também no campo material dos nossos interesses econômicos regionais. Campo este de extrema sensibilidade, onde ao menor choque rompem agudos bairrismos empapados de melindres, difíceis de serem acalmados. No momento cultural que atravessamos, em que se sente um desejo imperioso, uma aspiração coletiva por uma afirmação categórica da independência política e econômica de nação, os estudos dessa natureza devem ser estimulados e recebidos jubilosamente porque constituem as balizas do roteiro de nossa futura política, de uma política consciente, realmente identificada com as aspirações e as singularidades regionais do nosso povo. Política que se pretende para os próximos dias como uma benéfica e irremovível contingência do impulso criador de nossa cultura.